O texto que nós escolhemos hoje é o texto do Salmo 130 e diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos falar novamente com o Senhor. Senhor, faça que a sua palavra penetre profundamente em nossos corações. Renova, Senhor Deus, a nossa vida e nos dá um vigor para vivermos mais na tua presença, em nome de Jesus. Amém. O salmista, nesse salmo, ele começa dizendo que ele está num momento muito difícil. Ele usa a palavra das profundezas, clamo a ti, Senhor. Das profundezas. O salmista, ele coloca que a situação dele é como se estivesse dentro de uma profunda cisterna, de um profundo buraco, de uma profunda cova. E quem está dentro de um buraco não consegue sair com facilidade porque há paredes, e essas paredes são paredes de terra, e por isso não tem como escalar esta parede para poder sair. Precisa de uma ajuda externa. E, na realidade, precisa de uma ajuda que venha de cima, que alguém se compadeça, que alguém jogue uma corda, que alguém, além de jogar a corda, possa puxá-lo e retirá-lo daquele buraco. O salmista se sente assim, se sente numa profunda profundeza. E uma coisa, parece que ele nos dá a entender que não tem nenhum ser humano que possa jogar essa corda, que possa tirá-lo daquela situação que estava vivendo. É nesse sentido que se passa esse Salmo 130. Muitas vezes tem pessoas que parece que também estão numa profunda cova, num profundo buraco, num profundo momento que parece que não tem como sair. As suas forças não são forças que conseguem tirá-lo daquela situação. Tem pessoas que estão assim, em situações delicadas, situações difíceis, nas quais não consegue o socorro do homem, nas quais também não consegue o socorro de si mesmo. É por isso que o salmista aqui, nessa situação tão difícil, ele olha para cima, ele olha para alguém que pode lhe dar o socorro. E esse alguém que pode lhe dar o socorro, nos diz aqui nesse versículo que ele pede a Deus, ele diz assim: Senhor, escuta a minha oração. Ele coloca aqui para Deus que Deus pudesse estar atento, que Deus pudesse ouvir as suas súplicas. Quando ele coloca esta palavra, estejam alertas os teus ouvidos, nos dá a entender, semelhante ao corpo de bombeiro, que sempre fica pronto, em prontidão, ao receber um chamado de socorro. O corpo de bombeiro imediatamente aciona os bombeiros, os quais vão para um caminhão, alguns vão até em motos, saem na frente para chegar o mais rápido possível. É nesse sentido que o salmista vê. O salmista vê Deus como aquele que é capaz de ver, de olhar,
que está alerta para poder socorrê-lo. Esta é uma característica muito importante que nós temos que ter na nossa vida. Temos que entender que quem pode socorrer de fato, completamente a nossa vida, é Deus. E outra coisa, Ele está alerta. Ou seja, Deus observa tudo o que se passa em nosso derredor. Deus está pronto para sair, pronto para vir, pronto para nos socorrer, para nos ajudar nos momentos mais delicados da nossa existência. É isto que o salmista vê. Ele vê exatamente Deus. E por isso é que ele clama, é por isso que ele pede, é por isso que ele suplica a Deus, porque ele sabia que o seu Deus estava pronto para socorrê-lo. É muito importante isso, a gente crer que o nosso socorro vem de Deus. É a primeira característica do salmista, ele crê que o seu socorro venha do Senhor. Creia nisso. Creia que o seu socorro vem do Senhor. Mas uma outra coisa que, diante das profundezas, diante da situação delicada que ele está passando, além dele crer que Deus é aquele que o socorre, a Bíblia também nos diz que ele entende que a única coisa que pode impedir o socorro de Deus é o pecado. Ele entende a gravidade do pecado. Ele entende que é o pecado que vai dificultar Deus chegar até ele. Vamos colocar que aconteceu um acidente e até a ambulância chegar ou o corpo de bombeiros chegar, existe o trânsito. E o trânsito está muito congestionado. E por isso vai dificultando que a ambulância chegue mais rápido. A ambulância vai ter que, às vezes, passar pelo canteiro, o corpo bombeiro também, ou a polícia. Então eles vão tentar desviar das barreiras para atender. O nosso pecado são essas barreiras, são esses congestionamentos que tentam impedir que Deus chegue até nós. Isaías 59:2, ele fala sobre isso. Ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja, o nosso pecado é que vai cobrir o rosto de Deus, que são os empecilhos que vão fazer separação. É o congestionamento que vai dificultar do socorro vir até nós. Por isso, o salmista, ele diz aí, no versículo 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Veja, o salmista reconhece, se Deus observar iniquidade nas nossas vidas, quem vai subsistir? Quem vai conseguir? Quem terá o socorro de Deus? Quem terá a ajuda de Deus? Aí ele diz, contigo, porém, está o perdão. O perdão de Deus é a bênção para remover todos os empecilhos que nos separam de Deus. Portanto, é muito significativo para cada um de nós reconhecermos os nossos pecados e pedirmos o perdão de Deus para nós. Clame por esse perdão. Como o salmista coloca aqui, Deus é capaz de nos socorrer, mas a via tem que estar limpa. A estrada tem que estar limpa para que o socorro de Deus venha até nós. E a única coisa que remove todos esses bloqueios para que Deus não chegue até nós é o sangue de Jesus. O sangue precioso de Jesus, quando entra, ele lava, ele remove, ele tira todo o bloqueio para que o socorro de Deus chegue até nós. Clame por esse sangue. E por último, irmãos, no versículo 5 e versículo 6, o salmista diz,
aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Uma outra coisa que nós precisamos, além de sabermos que o socorro vem do Senhor, além de removermos o pecado, é exatamente aguardar. E aguardar com paciência. Não adianta a gente aguardar com ansiedade. Não adianta a gente, eu estou aguardando, mas parece que Deus esqueceu de mim. A fé nos faz aguardar com paciência. A fé coloca no nosso coração que Deus virá e que nós não devemos nos atormentar até que o socorro de Deus venha. O socorro virá. Por isso o salmista diz, aguardo o Senhor. Ele aguardava o Senhor. E como ele aguardava o Senhor? Ele diz, eu espero na sua palavra. Na palavra de Deus, quando nós aguardamos, ela vai nos confortando, ela vai nos fortalecendo, ela vai colocando a graça de Deus em nós para que esses momentos de esperar, a paciência funcione nas nossas vidas. Aguardar na palavra. Não adianta você solicitar algo de Deus e ficar só pensando, a sua mente vai ficar elétrica, mas quando você aguarda na palavra, quando você se alimenta da palavra, o seu coração fica mais tranquilo. E olha o que ele diz aqui, versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Veja, ele diz, ele aguarda na palavra e anseia por Deus. Esse anseio aqui não é um anseio ligado à ansiedade destruidora dentro dele, mas é um anseio gostoso. Ele sabia que em Deus ele podia esperar. Ele ansiava, ele queria mais de Deus, mais da presença de Deus. E é essa presença de Deus que vai nos ajudar diante do esperar. Por isso, aqui a gente encontra que o salmista espera com paciência na fé no Senhor. Faça isso, espere no Senhor, mas espere no Senhor descansando, anseie por Deus, queira mais de Deus, se alimente mais de Deus, busque a Deus, busque a presença do Senhor, busque a presença do seu Espírito e se regozije no Senhor, porque vai chegar o fim, a espera e o socorro de Deus virá. Versículo 7 e versículo 8, concluindo, o salmista diz, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Veja, o salmista aqui é como se ele transmitisse a experiência dele diante daquilo que ele passou, diante de estar ali, né, nessa caverna, ou nesse buraco, ou nessa cisterna. Ele esperou no Senhor e agora ele diz para Israel, Israel, espere também no Senhor. E ele diz por quê? Porque em Deus há misericórdia e copiosa redenção. Espera que Deus vai atuar pela sua misericórdia. E ele termina dizendo, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Veja, ele cita aqui misericórdia, cita iniquidade, porque ele sabia que o que estava separando-o de Deus eram os pecados. E por isso ele conclui voltando a essa parte de pecados, das iniquidades. E na certeza que Deus é que redimia, era Deus que tirava, era Deus que apagava, era Deus que dava ao coração a paz, e assim a resposta da oração podia chegar. Quero deixar essas palavras com você. Não sei que momento que você está vivendo, não sei se você está numa cisterna, não sei que profundeza você está, mas se você estiver em alguma profundeza, faça isso. Tenha Deus como seu socorro.
clame o socorro dele. Ele, como socorrista, pode vir até você. Lembre-se, o que impede o socorro de Deus é os pecados. Peça perdão a Deus. E outra coisa, aguarde. Aguarde na fé. Aguarde na paciência, porque o socorro chegará até você. Que Deus o abençoe. Creia nisto. Coloque o seu coração. Peça a Deus para lavar e fazer um milagre na sua vida.